Nós te abençoamos agora em nome de Jesus. Por um momento, sem música, senta aí. Não vamos correr com esse momento. Sinta isso no seu coração, sinta isso na sua mente, que nós não estamos separados do Pai, nós não estamos a ponto de ouvir sobre o Pai separados de quem nós somos. Quando nós nos referimos a Deus, nós vamos nos referir a Ele no meio de quem Ele é. Então nós mudamos a nossa mente, nós mudamos a nossa mente de estarmos distantes, soldados ou servos ou pecadores, mas nós somos um contigo a partir do Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos fazer um contigo. Obrigada por pensar tanto sobre mim, para me deixar me tornar um contigo. Pense nisso por um momento. Não vamos correr nesse momento. Esse é um momento especial. Não tem nada próximo. Isso é esse momento. Esse é o momento que nós temos esperado. Pai, obrigada. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Efésios capítulo 4. Nós vamos entrar nisso. Você pode, se quiser usar um título, você pode chamar essa mensagem de fé de união. Nós temos dado socos no escuro. Nós temos combatendo batalhas a partir de uma posição fraca. E nós não temos sabido quem nós somos de verdade. Nós temos tentado ter fé sobre coisas, colocado fé sobre coisas, temos tentado orar sobre coisas, colocar oração em coisas, mas hoje nós vamos falar sobre a partir de nosso centro. Quando você luta boxe, você está lutando, você pode dar até um soco em alguém e talvez a pessoa se move um pouquinho, mas você não vai derrotar essa pessoa dependendo de onde você deu o soco. As pessoas sempre falam, você tem que dar o soco a partir do seu momento mais forte, do seu lugar de dentro mais forte, um lugar poderoso. Quando você dá um soco a partir desse lugar, talvez você dá, mesmo que você seja pequeno, você tem um poder conectado quando você conecta. Se você der um soco a partir do lado errado, você pode quebrar a mão, quebrar o seu impulso, porque você não está usando todo o poder que você pode usar para conectar. Eu tinha um saco de dar soco na minha casa. Se você não dá o soco a partir do lugar correto, da forma correta, eu já machuquei muito meu pulso fazendo da forma errada. Parecia que eu estava fazendo a coisa certa, mas a conexão estava diferente. Não estava dando o soco da forma que deveria, não estava tendo o impacto que deveria ter. E muitas vezes assim a nossa fé ela é assim. Fala bem comigo. Muitas vezes é assim como a nossa fé, as nossas orações funcionam. A gente ora no escuro achando que alguma coisa vai acontecer. As escrituras falam que a esperança não deixa a gente se envergonhar, mas a nossa esperança, às vezes a gente fica envergonhado, não fica? Porque a gente tem esperança nas coisas erradas pro resto da nossa vida. Às vezes a gente ora no escuro. A nossa fé vira para desejo somente.
Eu não vejo isso em Deus. Eu não vejo Deus não tendo aquilo que Ele fala. Ele fala, minha palavra, ela vai e não retorna para mim vazia, mas ela vai cumprir aquilo que eu a enviei para fazer, certo? Agora, eu quero que você entenda isso, porque quando ele fala de enviar sua palavra, às vezes, ele não está falando só sobre uma coisa audível que ele fala, sai da boca dele, ele está falando sobre você. Você é a palavra dele. Fala, eu sou a palavra dele. Mesmo que você não entenda, fale pela fé. Jesus falou, se você não crê pelas obras, pelo menos. Se você não entender agora muito, você fala, eu sou a palavra de Deus. Deus falou, eu vou provar para você. Ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Parece a palavra para mim. E o homem se tornou uma alma vivente. Ele soprou sobre o homem e se tornou uma alma vivente. Tem um lugar que nós não temos vivido a partir dele. O benefício que nós sempre tivemos de estar aqui. Deixa eu falar para você, eu já falei para você antes, você foi enviado aqui por um motivo. Eu não estou falando dessa igreja. Eu estou falando do planeta Terra. O dia que você nasceu, o dia que você foi enviado aqui, foi o dia que Deus tinha um plano. Ele tinha um plano até antes disso. E o plano não muda, o plano dele não mudou. As escrituras falam que os dons de Deus são sem arrependimento. Arrependimento significa mudança de mente. Deus não mudou a mente dele por motivo pelo qual ele te enviou aqui. Às vezes as coisas na vida aparecem e nós temos situações, quando somos mais jovens, nós erramos. Alguém aqui já fez erro, já cometeu erro, não mente pra mim agora, porque senão eu vou orar por você. Alguém que já errou. Às vezes a gente erra, a gente erra e a gente esquece quem nós somos. Nós esquecemos quem nós somos. E nós deixamos o inimigo tormentar a gente, chamar, fazer a gente com medo, com culpa e preocupados. E a gente não conseguir, nós não conseguimos funcionar a partir dessa unidade nossa com o Pai. Não existe, pois agora, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu vou dizer novamente, agora, pois, há nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, agora não há mais nenhuma condenação. Então, nós não estamos falando de quão bom você é essa manhã. Glória a Deus que nós não estamos falando de quão bom eu sou essa manhã. Glória a Deus que nós não estamos falando da minha habilidade. Eu não fiz tudo o que eu podia fazer. Quantas orações nós já oramos? Nós temos que orar. Quão longo nós temos que falar o nome de Jesus antes dele responder? Quantas vezes a gente tem que falar Jesus, 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 Jesus. Quantas vezes eu tenho que falar isso? A gente tem que mudar a partir de onde nós temos vivido. Nós temos que mudar nossas orações, a forma que temos orado. Nós temos... Nós temos orado para Deus e nós temos que orar a partir de Deus. Eu vou falar de novo. Nós temos orado, nós não temos orado, nós temos mendigado. Vocês não estão falando nada, não fala nada, ok, não fala nada não. Vocês sabem. Vocês sabem que a gente tem mendigado. E clamando, Senhor, Senhor, por favor. Por favor. Com poucos resultados. Não quantos deveríamos ter. Podemos concordar com isso? Por causa de onde nós temos vivido a partir. Do lugar de onde temos vivido. Deixa eu ler para você. Você vai ver isso, dessa uma coisa, o tempo todo na Bíblia. Você vai ver a palavra o tempo todo. Efésios capítulo 4. Versículo 1. Portanto, é um prisioneiro do Senhor. Chama a sua boca com toda... Ele fala muito rápido. Mantendo a união do Espírito pela paz. Versículo 4, eu quero que vocês leiam. Leiam.
Porque tem um corpo, um espírito, assim como nós somos chamados para uma esperança do chamado. Um Senhor, uma fé, um batismo. Versículo 6. Um Deus e Pai de todos, que está acima de todos e que através de todos e em todos. Eu quero ler novamente. Existe um corpo, um espírito, como você foi chamado em uma esperança do seu chamado. Tem um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos, que está acima de todos e quem mais? E quantos acima de todos? Em vocês todos, hã? Através de todos, em vocês todos. Versículo 7 ele fala, mas a todos, cada um de nós é dado a graça de acordo com a medida do dom de Deus, do dom de Cristo. Então agora nós somos agraciados nessa unidade de acordo com como nós medimos Cristo em nós. Vocês estão vendo? A gente tem lido essa escritura por muito tempo, mas de acordo é medido de acordo com... A medida é do dom de Cristo. Cristo é o dom. Quantos aqui são nascidos de novo? Faz um barulho aí. Então, peraí. Cristo é o dom, o presente. Cristo é o presente. Nós não estamos falando a vida de Deus. Cristo é a vida de Deus. Isso é o dom, o presente. Mas a cada um de nós é dado essa graça de acordo com a medida do dom. Não, determine como que a medida do dom funciona em você, determina como a sua fé está preparada para esse dom. Se ninguém mais me falasse que eu era um com Deus, como é que eu creria nisso? Se ninguém nunca havia me falado que eu e o meu Pai somos um, então claro que eu iria andar por aí como se eu estou preocupado. Ou claro que eu aceitaria a doença. Ou claro que eu aceitaria perder. Porque eu estou separada de um Deus que eu estou tentando clamar para Ele, pedir, mendigar para Ele fazer algo para mim. Quando eu deveria estar falando Ele a partir da minha boca. Um corpo, um espírito. Uma esperança do seu chamado, um Senhor, uma fé, um batismo, um Senhor, Pai de todos, que está acima de todos, através de todo, em vocês todos. Você é parte de todo, você é parte do todo. Então, se você é parte de todos, então significa que está acima de você, Ele está através de você e Ele está em você. Fala comigo, Ele está acima de mim, Ele está através de mim e Ele está em mim. Eu vou dizer, Ele está acima de mim, Ele está através de mim, Ele está em mim. É assim, não coloque Deus em outro lugar. Deus está fazendo um trabalho lá, não, aqui dentro também. O mover de Deus acontecendo lá, ok, aqui também, aqui dentro também. Se vai haver um mover do Espírito, vai haver aqui dentro. Naquele jardim, o jardim representa o que nós conseguimos fazer diariamente. A serpente enganou o ser humano de crer em quem ele era já. O ser humano não tinha razão para acreditar que ele precisava de algo a mais para ser como Deus. Você vai ler a história, não estou com tempo, não tinha motivo para ele acreditar que ele precisava de algo diferente. Mas ele foi enganado pela serpente. Eu chamo a serpente de sistema. Ou faça assim por quê? Não, porque Deus possa de repente estar com raiva de você. Talvez Ele não queira que você tenha isso. Faça dessa forma. E nós nos tornamos enganados de quem nós somos de verdade. Se eu poder tirar a sua identidade de você, eu vou tirar quem você é de verdade. Eu tiro tudo de você. Verdade ou não? Uma vez aconteceu, eu estava preenchendo para fazer os meus impostos de renda e disseram que já estava feito o meu imposto de renda. Eu falei, da onde que está então o que sobrou, né? Como é que alguém preencheu os meus impostos de renda por mim? Certo? Isso foi um roubo, foi uma fraude que aconteceu. Mas eu já resolvi, o meu foi rápido que resolveu. Foi bem rápido que resolveu. Mas se você tirar a minha identidade, por que ninguém dá o CPF pra ninguém? Porque você protege seu CPF. Você crê. Peraí. Nós cremos nesse CPF, né? Que o governo nos deu. Você acredita nisso igual a religião. Vocês sabem que eu não estou brincando? Vocês acreditam nesse número. Toda vez que você vai tentar pegar um empréstimo, fazer alguma coisa, você acredita nesse número. Às vezes você não quer deixar, né? Você tem medo que alguém roube esse número de você, não é verdade? Esse número que o governo me deu. CPF.
E você se identifica com isso. Você se identifica com as suas licenças, suas permissões, seus documentos. Você se identifica com um monte de outras coisas. E a razão pela qual que você faz isso tanto é porque nós temos coisas que estão conectadas com esse número. Certo? Eu falei na terça-feira, se alguém entrar na sua casa, tomar o controle da sua casa, pegar suas coisas, né? Você não vai deixar, você fala, não, essa é a minha identidade. Não, você não vai tomar minha identidade. Me dá a senha do seu cartão. Não, você não vou te dar. Você tenta esconder, né, a sua senha quando você está lá para pegar dinheiro. Se alguém atrás de você, você esconde com a mão assim, para ninguém ver. Por quê? Por que a gente faz isso? Tô tentando proteger. Tô tentando proteger o que você tem, né? O Jardim do Éden começou a Bíblia. Você não se dá conta que a Bíblia também é uma história sobre você, para você se encontrar na Bíblia. Você entende? Para de culpar Adão e Eva pelo que eles fizeram e o que você está fazendo agora. E muitas vezes a história de decisões que nós estamos fazendo diariamente. Nós somos um com o Pai, nós sempre fomos um com o Pai, Ele nunca mudou a mente dele. Mas nós somos enganados por causa de nós mesmos. Eu poderia, se eu te enganar sobre quem você é, posso fazer você acreditar em outra coisa? Nós fomos enganados de quem nós somos de verdade, nós perdemos os benefícios. E a partir daquele momento, mesmo se você olhar para o nome das árvores, é árvore do conhecimento. Uma árvore, não tem nada que você tem que deduzir, é uma árvore, certo? Mas assim que você comer dessa árvore, é o conhecimento. Ficou mais complicado, mais palavras, conhecimento do bem e do mal. E agora, imediatamente te coloca numa mentalidade separada. E agora você fica bom e mal, bem 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 e mal, e você nunca consegue decifrar a vida. E isso aí é que a separação começa. Então, eu não tenho tempo de dar toda uma história, uma lição de história, mas de lá até Jesus, nós estamos tentando fazer consertos para nossa separação. Sacrifícios, rituais, lei, é tudo os 10 mandamentos que Deus deu. Nós depois teve mais outros 200 e poucos partes dos mandamentos. E os mandamentos não eram empoderamentos, eles mantinham. Você não matará. Ok, se eu não vou matar, o que eu tenho que fazer? Você já pensou nisso? Nunca tinha instruções do que fazer. Era só para te impedir de fazer a coisa errada. Não era um empoderamento para mover para frente e criar. Então, todos esses anos, todas as pessoas estão tentando se provar. Pega um. Ele falou para Abraão, onde você colocar seu pé, essa é a terra que eu te dei. Ele está tentando mostrar para ele uma unidade. Ele está tentando para ele, a terra que eu vou te mostrar é você, não é a terra no chão. Onde você ficar, é o que você tem. Onde você colocar os seus pés. Por quê? Porque nós somos um e a terra é do Senhor. Então, se a terra é do Senhor e tudo que tem nela, a terra é minha. Você realmente tem que pedir pelo que é seu? Posso me dar um pouquinho de água da sua geladeira? A geladeira é minha, não preciso pedir. É minha, fala, é minha. A gente pede por muitas coisas, oramos por muitas coisas que já são nossas. Você não sabe. Ou então, se eu colocar $1 bilhão no banco para você e nunca te falar que estava lá, como que você vai ter o benefício disso? Poderia estar lá o dia inteiro. Mas se eu não sei, se não está revelado para mim, então eu não consigo me beneficiar do que já é meu. O que está lá, se estiver lá ou não, não vai mudar pelo fato do que eu sinto, já está lá. Mas o que eu preciso é ter a revelação para mim de onde está, com quem está, onde está e quanto tempo está lá. Eu vou falar disso, eu vou falar de uma forma clara. O Espírito de Deus nunca deixou você. Ele nunca estava em outro lugar. Deus, eu já falei isso há umas 2 semanas atrás. Eu vou falar de novo. Deus soprou sobre o homem. Eu nunca ouvi falar que ele tirou o sopro. Ele nunca tirou o sopro do homem. A única coisa que mudou sobre Deus e o nosso relacionamento com ele foi a nossa consciência.
Oh, eu já errei. Claro que você não sabia quem você era. Ou eu caí e pequei porque você não sabia quem você era, você não estava andando direito. Nós tentamos consertar hábitos através de princípios e rituais, mas se eu mudar a minha identidade, aí eu começo a fazer as coisas de acordo com quem eu sou. Vocês estão me ouvindo? Parece que você começa a fazer as coisas de acordo com quem você é. Eu sou, coloca aí o nome depois do que eu sou. Você continua falando, eu sou um alcoólatra. Não. Toda vez que eu tenho que falar isso, meu nome é tal e tal. Eu tenho que falar isso toda hora. A fé vem como? Pelo ouvir. Eu não acho que isso é inteligente. Não funciona. Desde do início até Jesus, até agora, agora nós tentamos provar que nós somos alguém. Vocês sabem que vocês têm orado para dizer que você é bom o suficiente? Para tentar dizer, não, eu orei. Nós temos louvando para deixar ele saber que nós amamos ele. Nós sabemos que nós trabalhamos duro para ele. Se você ficar orando lá direto, aí você sabe, ele já sabe antes de você falar qualquer coisa. Lucas capítulo 10. Eu vou tentar ler algumas escrituras aqui rapidinho. Lucas capítulo 10. Vocês sabem dessas histórias. A gente tem que pegar essas coisas que Jesus estava falando quando ele estava falando isso. É muito fácil ler através de rituais. E você memorizar escrituras, mas você não fica, você tem que devagar, ficar mais devagar. Eu gosto de ficar mais devagar nessas palavras vermelhas e ler, e ler, e ler. E de diminuir o ritmo. Essa mensagem eu ouvi ontem, é uma mensagem de semente que você está ouvindo agora. Isso é uma daquelas coisas que vão te dar um soco. Talvez você não vai dar muito grito agora. E eu não tenho ego para querer que você goste dessa mensagem. Ou grite. Amém? Mas é uma daquelas coisas que vai... Você tá lá... Eu sou um com Deus, eu sou um com Deus. Quando alguma coisa surgir, alguma situação que vai tentar te fazer sentir que tem alguma coisa errada com você, tudo que você vai conseguir ouvir é: eu sou uma com Deus. Eu sou um com Deus. Fecha o olho e fala: eu sou um com Deus. Fala de novo: eu sou um com Deus. Fala de novo: eu sou um com Deus. Versículo 41. Vocês sabem da história que Maria e Marta, Jesus veio para comer, Marta estava tentando fazer as coisas ficar bonitas. Você sabe quando você vai receber pessoas importantes na sua casa? Limpa tudo, enfia coisas no armário que nem pertence lá, varre, tira tudo de... Maria e Marta estão fazendo isso, né? O contexto da história, né? Deus Todo-Poderoso, Jesus está vindo para minha casa. Senhor, se Jesus está vindo para sua casa, quanta limpeza que você tem que fazer, que a gente vai fazer hoje. Eu já sei que horas são na minha casa, então eles estão lá, todo mundo vê, Maria não está ajudando Marta começa a ficar com raiva, né? Marta, vem aqui, mamãe vem aqui me ajudar, sabe como é que é? Agora ela começa a reclamar para Jesus: faz ela vir aqui me ajudar na cozinha, faz ela vir aqui me ajudar. Maria está sentada aí no chão agora onde Jesus está, sentada aos pés de Jesus, e eu teria expectativa que Jesus ia: Maria, o que tem de errado com você? Você não é uma boa serva. Você não está servindo o Senhor? Maria, você não está fazendo o que você tem que fazer. Posso diminuir aqui o ritmo? Maria, você não está fazendo as coisas certas, Maria. Você sabe o que você tem que fazer, Maria, quando alguém vem na casa? Você sabe as suas tarefas? Marta está esperando Maria, Jesus a repreender Marta. Eu sabia como minha mãe era comigo quando eu não ajudava na casa. Por 7 anos eu era bebê na casa.
Se você já foi um bebê numa família com irmãos, você sabe que você se dá bem em várias coisas. Então, eu usava meus direitos para, né? Mas depois passou, esse poder não tenho mais. E aí eu comecei a sentir a ira de não fazer a minha parte. Então agora eu estou lá esperando para Jesus falar, Maria. Não, eu falei para você, Maria, levanta, vai ajudar Marta. Vocês não sabem o que eu estou falando, não? Jesus falou para ela, Marta, você está com muita preocupação de muitas coisas. Você está preocupada e ansiosa sobre muitas coisas. Você está com ansiedade, cheia de preocupação, ao ponto onde você está com ansiedade sobre muitas coisas. Às vezes eu sinto assim, vamos ser honestos, às vezes posso ser honesto com você, às vezes vamos ser honestos aqui, fala amém. Às vezes eu sinto com preocupação, tem que fazer minha postura de louvor e adoração, minha oração tem que ser certa, que eu tenho a interpretação de línguas, que eu vou ter a manifestação do fruto, os dons do Espírito, e eu tenho que ver que a minha fé está funcionando, minha esperança está funcionando, tenho que ter certeza que a minha graça está funcionando aqui, minha fé está funcionando ali, e aí eu tenho que ter alegria. Eu tô sozinho nisso? Não, vamos ser honestos aqui, eu passo por isso. Não, a gente sabe que a gente fica tentando equilibrar os princípios de Deus. Assim que a gente faz isso agora ali, aí aqui tem que ficar, aí tem que consertar aquela outra parte. Porque a gente está em todos os lugares tentando fazer tudo. A gente está com preocupações e ansiosos por muitas coisas. E a razão pela qual nós somos ansiosos por muitas coisas e tentamos fazer tudo acontecer é porque nós não estamos fazendo as coisas a partir de um lugar correto. Você vai me dizer que eu estou adorando a partir do lugar errado? Sim. Você vai me dizer que eu tenho crido e orado a partir do lugar errado? Sim. Sim, eu tenho feito a partir de fora para dentro. Eu falei e vou falar de novo. Os frutos do Espírito, fruto vem da árvore. Eles não são colocados na árvore. Você já viu alguém pregar uma maçã na macieira? Você nunca falou para uma árvore, se desenvolva. Árvore, ore um pouco mais para esse fruto sair de você. Você não é melhor do que as árvores? Nós vamos entrar em Mateus 6. Olha para as flores, olha para os pássaros. Eles nem fazem nada, eles nem têm a mente para fazer nada. Eles não têm uma alma vivente e eu cuido deles. Vocês não são muito mais do que eles. Você vai me dizer que uma árvore é mais eficiente do que você? Mas nós somos inteligentes. Nós podemos pensar agora. Nós temos pensamentos agora. E aí o inimigo pega os nossos pensamentos, enche eles e faz a gente pensar que nós somos algo diferente de quem nós somos. E agora nós temos mais fé em alcançar Deus ao invés de nos dar conta de que Ele está dentro de mim. Você está preocupada e ansiosa por muitas coisas, Marta. Marta não estava pecando. Marta não estava na rua enquanto Jesus estava na casa. Não estava fumando lá fora, nem falando coisas palavrões. Qualquer coisa que você possa pensar que seja ruim, né? Que seja ruim. Não, Marta estava na casa, fazendo o que parecia ser a coisa certa. Tem uma forma que parece correta para o ser humano. As escrituras falam isso, mas o final é morte. Então, a árvore dá conhecimento do bem e do mal, da morte e da vida. No final daquela raiz é morte. Não tem produção. Mas você é ansiosa por muitas coisas, Marta. Versículo 42. Eu parei não é porque eu não tenho nada para falar, não. É para você ler mesmo. Para você ler. Quantos vocês pensam que isso aqui é importante? Mas uma coisa é importante.
E Maria escolheu essa boa parte. Você vê a palavra boa ali. Palavra boa. Ela escolheu essa boa parte. Uma coisa necessária. Jesus falando. Ele é o seu Salvador? Você acredita no que Jesus fala? Me responde agora. Você acredita no que Jesus fala? É Jesus, é o que ele fala. O que ele fala é lei na sua vida, certo? Então, se Jesus está falando, é o que é. Fala comigo. Se Jesus falou, então é para valer. Fala de novo, se Jesus falou, então é para valer. De novo, se Jesus falou, então é para valer. Mas uma coisa é necessária, está escrito na minha Bíblia, Jesus falou. Então, se ele falou, então isso é que é. Isso é para valer. Uma coisa é necessária. Fala, uma coisa é necessária. O que são todas essas coisas que a gente pensa que precisa? O que são todas essas posições e títulos e reconhecimentos que nós pensamos que precisamos? Quando somente uma coisa. E Maria escolheu essa boa parte. Lê essa última parte. Que não será tirada dela. Isso é uma frase forte. Ouça. Quando Jesus fala para você algo, que algo não vai ser tirado de você, é lei. Se Jesus falou, isso é o que é. Fala comigo, se Jesus falou, então é para valer. Ele disse que não vai ser tirado dela. Não vai ser tirado de você. Então não importa o que aconteça. Ou quem pense ou sinta o quê. Uma coisa não pode ser tirada dela, de Maria. Então essa uma coisa que ela tem não vai ser tirada dela. E é a única coisa que ela precisa. As escrituras, Paulo começa a falar, tudo na Bíblia aponta para Jesus, mas às vezes a gente fica preso no que eles estão falando. Paulo fala, está tentando falar, vocês ficam me perguntando essas perguntas, eu estou tentando te falar que para que eu conheça ele, vocês ficam me fazendo um monte de perguntas, como é que a gente vai fazer a igreja, como é que a gente vai casar, como a gente vai viver a nossa vida. Ouça, eu estou crucificado com Cristo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Isso é a resposta. Mas a pessoa tem que ter outra resposta, porque você fica fazendo pergunta e você não está ouvindo o que ele está falando. Quantas coisas são precisas? Só uma. Paulo falou em outras escrituras, eu não vou em todos esses lugares, mas ele falou, eu me preocupo com você. No livro de Atos, Romanos, todos são cartas. Não é sermão, ele sentou e pregou, são cartas escritas para as igrejas em Roma. Você está me entendendo? E Paulo fala, quando eu ouvi sobre vocês, eu fiquei pensando, temeroso, de que você tenha sido enganado pela serpente, da forma que ele enganou a Eva. É assim que ele fala. Você saiu da simplicidade que está em Cristo. Você vai me dizer que a vida... Não pode ser. Não pode ser. A vida de Cristo é simples? Não pode ser. Não, muitas coisas que a gente tem que fazer. Ele falou, a serpente estava te enganando, tirando você da simplicidade que está em Cristo. Uma coisa é necessária. O que é essa coisa, Senhor Jesus? O que é essa coisa que nós precisamos? O que é essa uma coisa, Senhor? E eu ouvi centenas de mensagens pregadas. Essa uma coisa é fé. Essa uma coisa é amor. Essa uma coisa é paz. E meu louvor é arma. Eu já ouvi todos esses. E todos estão corretos se vêm a partir do lugar correto. Marcos capítulo 10. Antes de eu ler, esse é o tipo de conversa que Deus está tentando ter com você.
Às vezes a gente ora, aí não recebeu a resposta que quis, certo? Porque você não está se dando conta do que ele está tentando te falar. Se você soubesse quem você era, você falaria com a coisa e não oraria por aquilo. Eu prefiro que você saiba quem você é do que te dar tudo o que você pede. Eu vou dizer de novo. Deus fala, eu quero que você saiba quem você é mais do que te dar as coisas que você está pedindo. Algumas coisas que você pede, você nem precisa. Eu vou te falar, não é precisa, não, é demais. Não tem algo do tipo do demais. Não existe isso, demais, exagerado. Mas tem momentos que você orou por coisas que você está feliz que Deus não te deu. Vocês estão brincando comigo aqui essa manhã. Já teve alguma coisa que você já orou por aquilo e depois você se deu conta, uau, ainda eu escapei da bala, igual no Matrix. Se o Senhor tivesse me dado isso, Senhor, eu estaria na prisão agora. Eu já sei de algumas histórias aqui. Mas Deus teria me dado. Se Ele tivesse me dado... Não, nunca orei por nada, não ouça. Tem algumas coisas que eu já orei. Não estou falando nem que seja errado. Eu estou falando coisas que são permissíveis. A Bíblia fala, muitas coisas são permissíveis, mas não tudo é lucrativo. Tem coisas que eu orei já. Que eu estou feliz. Que eu não chamei isso à existência, essas coisas. Aleluia. Isso é Jesus, a conversa de Jesus. O tempo que Jesus começou a pregar, até quando ele saiu da terra, a mesma coisa. O que ele estava falando o tempo todo. A vida dele toda, o ponto dele ter vindo, até o que ele passou, as dificuldades e sofrimentos, foi para você saber que você é um... Quão longe uma pessoa precisa ir para provar para você quem você é? Isso é o que eu estou tentando te falar. Quão longe o Senhor Jesus, quão profundo Ele precisa ir para te mostrar que você é um com Deus. A gente vê quanto profundo Ele foi. A gente já sabe o final. Não tem nenhum maior amor que alguém pode dar para o seu amigo do que a sua própria vida. Para que você saiba que você é um. Se Paulo falou, eu estou crucificado com Cristo, mas não mais eu vivo, Cristo vive em mim. Agora a vida que eu vivo na carne pela fé no Filho de Deus. No Filho de Deus eu não frustro a graça de Deus. Se for por obras, Cristo morreu em vão. Cristo morreu em vão. Você vai me berrar. Não, não. Se o ponto de Jesus Cristo ter morrido na cruz, certo? E ter ressuscitado, nós não vamos ler tudo agora, senão a gente não vai começar a ler agora tudo, mas se o ponto dele ter feito isso foi, nós chamamos uma reconciliação, ou um pagamento, uma redenção, certo? Se esse é o ponto, para onde que eu fui redimido? Fui redimido para quê? Para que eu fui redimido? Com quem eu fui reconciliado dentro de mim? Se nós ficamos agindo como uma pessoa sem Jesus, qual é o ponto? Nós ainda não sabemos que nós somos um com Deus. Nós ainda estamos numa jornada só para chegar no céu. O que Cristo fez foi em vão. Todas as coisas que ele falou, todas as coisas que ele proclamou, que ele ensinou, tudo que ele passou até lá a morte, a ressurreição. Ele não morreu na cruz para você orar e não ter sua oração respondida. Vamos pensar nisso agora. Vamos pensar nisso agora. Ele morreu na cruz por nós. Derramou seu sangue, ele perdeu todo o sangue. Ele sangrou, afogou no seu sangue. Vamos pensar nisso agora. Ele morreu uma morte horrível. De propósito.
Ele fez isso de propósito. Ele falou, vocês não podem tirar minha vida, eu entrego a minha vida. Ninguém não assassinaram Jesus. O que faria, causaria uma pessoa fazer algo assim? E se eu fiz tal coisa, o que eu estaria esperando o resultado ser daquilo que eu fiz? Você, vai para a cruz agora, por 1 minuto. Sua vez. Se você sabe ou não, você tem uma cruz para carregar, mas essa cruz que Jesus estava, vai lá agora. Deixa Deus te falar, essa é a cruz que você tem que carregar. Você tem que fazer isso para um monte de pessoas que possam ou não possam ouvir você, queiram ou não queiram. Mas eu vou para a cruz. Deixa eu te falar algo. Se eu vou para a cruz, se eu for para a cruz, se eu estou na cruz, Deus fala, filho, você está aqui na cruz por todo mundo. Fala, Senhor, deixa esse copo passar de mim, esse cálice passar de mim. Todos os cálices passarem, Senhor. Eu nem estou vendo o cálice, onde está o cálice? Se eu vou passar por isso, e você vai me explicar o que... Né? Jesus sabia o que ia acontecer, ele sabia o que ele estava fazendo. É a vontade do Senhor. Se eu faço isso, ele fala, o preço para você pagar, eu vou ter expectativa de redenção daquele preço que eu paguei. Então, para o Montreal, eu ainda estou trabalhando na minha unidade com o Senhor, na minha união com Ele. Mas se eu volto, eu não vou deixar você botar a mão no furo na minha mão. Tira a mão daqui, tá com dúvida, você não vai acreditar? Não, eu vou dar um tapa no todo mundo. Eu tô saindo do túmulo. O que você tá fazendo? Se olha o preço que eu paguei, você não tá comendo, você não tá desfrutando. Vocês sabem o que eu tô falando? Eu paguei, por isso você não tá usando direito. Você nunca vai ter isso de novo. O que Jesus está esperando de nós? O que o Pai está esperando de nós? E eu estou falando para você nessa forma, esperando expectativa de nós. Não é você, não é nas suas habilidades. As suas habilidades não são suficientes para início de conversa. Me ouça. Vamos passar por isso. A gente não tem habilidade suficiente. Por você mesmo, você não tem habilidade suficiente. A gente já tentou, né? Mas Deus sabe o que Ele colocou dentro de você. Então, eu estou esperando ver, eu estou com expectativa de ver isso. Essa é a conversa toda, versículo 17. O jovem rico chegou e ele veio e falou, ele chegou para ele e falou, ele correu e se dobrou lá diante dele do altar. E falou, bom mestre, o Senhor é bom todo tempo. Sabe essa música? Parece a gente, né? Você é bom Pai, quem tu és? Ele se joelhou numa posição de submissão para Jesus. Ele tem uma postura de fora para dentro, mas de dentro para fora não está ali. Ele falou, eu estou falando com você de dentro para fora agora. Não tem nada a ver com o externo. O externo tem que vir de dentro. Você tem que estar a adorar a Deus a partir de dentro. Se ajoelhou, ele correu e ele chamou Jesus. Ele não falou, ei irmão. Ele falou, bom mestre. Ele começou a fazer as perguntas boas. O que eu devo fazer para eu herdar a vida eterna? Eu amo Jesus. Quando eu leio Jesus, eu amo Ele, porque Ele nunca responde como eu penso que eu responderia. Ele fala, ou não, como eu penso que os religiosos responderiam. Oh, bênçãos, irmão, você é tão fiel, irmão. Oh, olha o seu zelo. Não, ele falou, presta atenção no fermento dos fariseus, porque eles fazem de fora para dentro as obras. Presta atenção nos fermentos dos fariseus.
Ele se ajoelhou e falou, bom mestre, o que eu devo fazer para eu herdar a vida eterna? Parece uma boa pergunta, né? Parece uma boa oração, um bom pedido, né? Jesus responde, versículo 18. Por que você está me chamando de bom? Isso não parece que é a resposta certa, né? Mas você tem que pegar o que ele está falando. Não parece que é a resposta certa, gente. Mas você tem que pegar o que Jesus está falando. A única coisa que você pega o que Jesus está falando é quando você se torna fluente na língua dele, no idioma dele. Alguém aqui fala alguma linguagem, algum idioma? Eu estou tentando usar alguém aqui. Alguém fala em outro idioma? Aqui só tem gente que fala inglês? Mas se alguém fala um idioma, você se torna fluente naquele idioma. Então, quando alguém chega e fala aquele idioma, eu sei que eles estão falando. Agora, a razão pela qual... oh Senhor Jesus, me ajuda aqui, Espírito Santo. A razão pela qual que você precisa de tanta interpretação, nós precisamos de interpretação, é porque nós não sabemos a linguagem dele. Ele está falando a partir de um outro lugar. Ele está falando a partir de um outro idioma e passa por cima da nossa cabeça. A gente fala gugu gaga. Vem cá, bebezinho. Eu lembro uma amiga minha, anos atrás, que me corrigiu quando ela teve um bebezinho e ela para de falar com meu filho como se meu filho não fosse um humano. E eu não fiquei ofendido porque eu entendi exatamente o que ela estava falando. Fala com ele como a gente fala. Certo? Porque isso é assim que eles aprendem o idioma cedo. Não fique gugu gaga. Qual foi a última vez que você falou gugu gaga na sua vida humana adulta? Quando foi a última vez que você falou vem cá, bebezinho? Oh, você é tão fofinho. Qual foi a última vez? Você não fez isso. Eu não tô falando pra você não demonstrar afeição pras crianças, não é isso. Mas fala com eles da linguagem correta para eles aprenderem a linguagem. Oradores, os pregadores rejeitaram conhecimento. O povo é conhecido por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento porque o pregador rejeitou conhecimento. Não fala a linguagem correta. Se eu não falo a linguagem de unidade com Deus, você não vai saber. Você vai falar, vem cá, bebezinho, eu vou cuidar de você. Vocês têm que pegar o que eu tô falando. Vamos ver aqui. A linguagem. Eu me afogo nas palavras vermelhas, porque é a linguagem de Jesus. Eu tentar pensar como ele pensa. Quando eu descubro como ele pensa, e aí eu descubro, quando ele fala alguma coisa pra mim, aí sai que parece fora do normal, eu sei que é assim que Jesus pensa. Ou quando eu falo, pai, como que eu sei que esse é Deus ou o diabo falando comigo? Eu perguntei meu pai anos atrás. Pai, como é que eu sei se é Deus ou meu pai ou se é só minha mente? Se é Deus ou o diabo falando. Na maioria das vezes, quando Deus fala com você, vai ser fora da sua mente, vai ser além do seu alcance. Tudo que é factível, normal, é você. E tá bom, ele é gracioso, ele continua fazendo até você ter fé de avançar, mas a linguagem dele é diferente. Por que você me chama de bom? Jesus é bom? O que ele está falando aqui, então? Vocês pensam que ele não sabe que ele é bom? Ele sabe que ele é bom, Então, o que ele está falando aqui para ele? A gente tem que ficar devagar para entender. Peraí, eu ensino uma classe chamada Vivendo pelo Livro e a gente aprende a ficar devagar, porque a gente tem uma tendência de correr para as Escrituras, correr com as Escrituras. E a gente corre com a palavra e aí vai orar pelas coisas que estão na palavra, que a palavra tem que te mostrar ali. Você não precisa nem orar por aquilo. Já está ali na palavra. Então o que ele está fazendo agora? Por que você me chama de bom? E eu quero que você preste atenção como ele fala. Por anos eu pulei isso e depois eu falei, eu não estava pegando o que ele falava. Ele fala, não tem ninguém bom, só Deus. Mas eu sempre via, não tem nenhum bem, só Deus. Mas o que Jesus está falando aqui, ele está falando, não tem ninguém bom, mas Deus. Somente Deus. E se tem uma vírgula. Não tem ninguém bom, né? Mas aí ele vai falar de Deus. Isso é pausa. Deus. Não tem nada bom em você não ser um. Uma coisa necessária.
Lembra disso? Não tem ninguém bom. Mas ele começa a falar: você fez tudo isso? Ele não estava pegando o que Jesus estava falando. Ele não estava pegando o que Jesus estava falando. Ele não estava pegando o que Jesus estava falando. Não tem ninguém bom, mais um. Ele estava tentando. Você vai falar. Você tem que se dar conta que você é um com o Pai. A vida eterna é agora. Onde que a eternidade começou? Nenhum lugar, né? Onde que ela começou? Não sei, mas eu sei que se é tão grande assim, então agora está dentro da eternidade. Então para de esperar para vocês só ter as coisas daqui depois. João 14. Não, agora. A gente tem que viver agora. A eternidade é agora. Fala, a eternidade é agora. Fala comigo, a eternidade é agora. De novo, a eternidade é agora. Às vezes a razão pela qual a gente não se dá conta nisso, ou não cremos que somos um com Deus, ou que somos como Ele é, fala, porque nós vivemos do tempo e não na eternidade. O tempo é limitado. Agora eu tenho 11 minutos sobrando. E o tempo é limitado, mas a eternidade é sempre. Se eu viver na eternidade com uma mentalidade eterna, então eu vou me reconhecer a minha unidade com Deus. Eu não estou esperando para outro momento acontecer. Eu falo até que o Espírito caia em mim. O Espírito está dentro de você agora. No Velho Testamento, eles precisavam do Espírito vir sobre eles porque eles não reconheciam. Agora, nós temos que não ficar pedindo Deus para ficar explicando o que é tão simples. Se a nossa fé, tenha fé em Deus, certo? Fala comigo, tenha fé em Deus. Se eu tenho fé em Deus, e mesmo quando Deus fala algo que parece diferente do que eu pensaria, eu acredito ainda no que Ele fala. Não vou ficar tentando para fazer Ele me falar mais 20 vezes para eu tentar entender se eu já posso receber. A gente fica esperando porque a gente não entende, a gente está esperando. Ele fica esperando a gente subir. Fala comigo, alcançar. Ele fica esperando a gente alcançar. Fala, alcançar. Ele quer que a gente alcance o que Ele está falando. Agora eu tenho que ir. As normas. Você sabe os mandamentos. Não cometa adultério. Não mate, não roube, não faça falso testemunho, não defraude, não honre seu pai e sua mãe. Eu fiz tudo isso. Eu já fiz, tá tudo anotado. Eu já fui para a escola de ministros. Eu tenho sido um membro todos esses anos da igreja. Eu oro longo e tudo mais. Desde jovem, eu estava nos grupos de jovens. Versículo 21. Jesus amou ele, olhou para ele e falou para ele. Eu pensei que você já tinha tudo isso. Eu já pensei que você tinha muita coisa. Jesus olhou para ele e falou. Quantas coisas? Uma coisa. Quantas coisas? Uma. Não. Muitas coisas. Se Jesus falou, é o que é. Jesus falou para ele. Jesus falou, é o que é. Eu quero que você lembre disso, porque às vezes a gente recebe palavras de outras pessoas e não recebe de Deus, de Jesus. Temos que receber de Jesus. Jesus falou. Uma coisa você falta. Uma coisa está faltando para você. O que é essa uma coisa que está faltando, Senhor? Ele falou, vai, vende o que você tem, dá para os pobres e venha pegar a sua cruz e me siga. Versículo 22, e ele ficou triste. Queria que ele pregasse diferente para mim essa manhã, me falar como o favor de Deus está sobre mim. Eu queria que ele tivesse pregado outra mensagem, porque essa mensagem aqui, ele falou, vá lá, vende tudo. Eu fiquei com tristeza, porque ele tinha uma grande linguagem de oração. A adoração dele era top. Eu já sei o que eu estou crendo.
O que ele está falando? Ele vai lá e vende, ele ficou triste, ficou muito triste, saiu dali triste. E eu não tenho tempo de ler. Ele falou, o que tem de errado com as pessoas? Eles não entendem que eu estou tentando dar ele acesso a tudo e ele está tentando segurar o que ele tem. Negue-se a si mesmo. Jesus falou, se alguém vier após mim, deixa ele negar a si mesmo. Eu vou pregar uma vez uma mensagem, eu vou ter a coragem de pregar dos absolutos. Jesus falou coisas muito absolutas que a gente tenta fazer maleável. Não, Jesus falou, ninguém que deixou pai, mãe, mulheres, filhos, colocou de lado por causa de mim do evangelho. Ele fala, você tenta salvar a sua vida, você vai perder a sua vida. O que você está falando? Absolutos. Mas aquele que perder sua vida vai encontrá-la. Então tem algo que você não encontrou ainda. Ele falou, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz. Mateus 6:33 ele fala, anota aí todo o capítulo de Mateus 6, faça um favor para você mesmo. E eu sei que a gente está em várias partes, lendo várias partes das escrituras. Desliga as músicas às vezes, rapidinho. Seu louvor favorito, por um minuto. Por favor, vai significar mais para você depois, quando você se dá conta que você é um. Tudo vai significar mais para você. Deus está tentando deixar essas coisas florescerem na sua vida. A gente fica se agarrando em outras coisas e chama de religião. Quando Deus está tentando explodir alguma coisa e fazer fácil dentro de você, Ele falou, meu jugo é fácil. Mas a gente pensa que Ele está mentindo, porque a vida é difícil. Isso é verdade, fardo, fácil. Essa vida difícil é uma perspectiva. A vida difícil, ou a gente está vivendo a partir do lugar errado. Venha a mim todos vocês que trabalham e estão cansados, sobrecarregados. A vida é difícil. Não, eu vou te dar descanso. Então eu preciso que você faça algo. Pega meu jugo sobre você, aprenda comigo. Mas eu não posso aprender com Jesus fora das palavras vermelhas. Eu não posso. Eu estou tentando aprender Cristo, eu tenho que morrer nas palavras vermelhas, nos evangelhos. Eu não falei mergulhar, eu falei morrer nas palavras vermelhas. Aprenda comigo, porque eu sou manso e humilde de coração e você vai encontrar descanso para sua alma. Em mim você vai encontrar descanso. Meu fardo é fácil, meu jugo é suave. Toda vez que alguma coisa estiver fácil, difícil na sua vida, tem uma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com a sua perspectiva. Ele não disse que você não vai trabalhar, mas é que vai ser fácil o seu trabalho, por causa da mansidão, da humildade dele. Jesus está tentando nos mostrar o nosso caráter, quem nós somos de verdade. Mateus 6, faça um favor para você mesmo, medite nesse capítulo, porque ele fica falando para você como é que você faz na igreja. Você fica tentando conseguir as coisas, tentar fazer, e ele fala... Ele continua falando, todas as coisas são mais importantes. Ele falou, não se preocupa com o que você vai comer, vestir ou beber. Que? Essa é a minha vida toda. Eu trabalho 40 horas por semana para isso. Eu trabalho, eu fui para a faculdade para fazer isso. Para eu colocar comida na minha mesa, ter roupa para vestir. Não se preocupe. O que você está falando, Jesus? Não, você não vai saber, a não ser que você morra nas palavras vermelhas, nos evangelhos. E aí ele chega no momento onde ele fala, eu não tenho tempo, mas ele fala, não se preocupa com nada. Versículo 33, ele fala, busca, pois, em primeiro lugar. O que está associado com primeiro? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas serão adicionadas a você. Ele está tentando fazer, nós estamos vivendo ao contrário. Pega o seu carro e volta para casa dirigindo de ré. Quanto tempo vai levar? Se você conseguir chegar. Não, vocês estão assim, o quê? Como? Não, eu acho que eu consigo, é bonitinho. Entra então na interestadual. Exato. A gente tem vivido de volta, cabeça ao contrário. A gente está tentando chegar nele ao invés de ser um com ele. Eu não tenho tempo. João 14, lê João 14 e João... Eu vou fazer bem rápido aqui. João 14.
Versículo 20, eu não tenho tempo, mas você lê o contexto, ele fala, naquele dia você saberá que eu estou no Pai, você em mim e eu em você. Parece um para mim. Olha para isso, eu estou no Pai e você está em mim. Isso é um? Fala pra mim, isso não é um? Agora você tem que ler isso. Não sai daqui falando que eu preguei uma mensagem boa. Eu não me importo com isso, eu não quero ouvir isso. Um é o que eu estou procurando. Vocês estão me entendendo? João 15, versículo 7. A gente sabe que ama ele. Se você habitar em mim e as minhas palavras habitarem em você, parece um pra mim. Parece um, não parece? Deixa eu ir mais um aqui rapidinho. João capítulo 17. Vai lá rapidinho, a gente está em João já. João 17. E eu vou pular para o versículo 11. Ele fala: e agora eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu venho para o Senhor, Pai Santo. Guarda eles no seu nome, aqueles que o Senhor me deu. Isso é Jesus orando antes dele ir para a cruz. É a última oração dele, é o que ele realmente queria que acontecesse. Ele falou, guarda eles, deixa eles serem um como nós somos um. Versículo 20. Vai lá, versículo 20. E eu não oro por eles somente, mas aqueles também que crerão em mim através da palavra deles. Versículo 21. Que eles todos possam ser um. Assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor, e eles também possam ser um em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Você vai me dizer que o mundo não vai acreditar que Jesus foi enviado para salvá-los se nós não formos um? Para que eles possam ser um. Assim como o Pai, o Senhor está em mim. Versículo 21. E eu estou no Senhor. E eles também possam ser um em nós, para que o mundo possa crer que o Senhor me enviou. Versículo 23. E a glória que o Senhor me deu, eu dei a eles, para que eles possam ser um, assim como nós somos um. Então nós não temos que pedir pela glória, porque Ele já nos deu a glória. Olha aqui, a glória que você me deu, eu dei a eles. Deu, passado, você já tem. Fala, eu já tenho. Para que eles possam ser um, assim como nós somos um. Amém. Pode levantar.